Leandro Carnal, na Rádio Bandeirantes. Careca de Saber. Às 6h15. Boa noite, professor Carnal, tudo bom? Boa noite aos nossos ouvintes. Imagino que a vida de jornalista ultimamente conviva com certas oscilações diárias, né? Pois é, apesar de que não oscila, viu, professor? É todo dia com o dedo enfiado na tomada o tempo todo, viu? Diria que é quase uma constante. Eu diria que a Bandeirantes só tem que dar insalubridade e periculosidade para quem trabalha hoje no noticiário político, né? É verdade. Professor, vamos deixar o nosso Brasil de lado um pouco hoje e falar de Venezuela? Faz tempo que a gente não fala sobre esse assunto aqui. Eu queria que o senhor contasse para os nossos ouvintes de que forma o senhor está vendo esse momento tão delicado pelo qual a Venezuela passa, hoje de novo, com protestos marcados para acontecer na capital Caracas. Ontem aquela cena que correu todo mundo, de um helicóptero jogando granadas no coração da Suprema Corte do país. Como é que o senhor está vendo isso, hein, professor? Eu sempre, a gente falava de efeito caipirinha, às vezes de efeitos que Brasil e Argentina e Uruguai compartilhavam crises. Eu sinto a Venezuela nesse momento como um passo à frente da nossa crise, né? Ou seja, aqui no Brasil nós temos uma gravíssima crise institucional, o procurador da República denunciando o presidente denunciando o procurador da República, o Supremo fazendo interferências, mas ainda as instituições funcionando. A Venezuela está um pouquinho adiante. Se o Brasil está doente, a Venezuela está na UTI. Quer dizer, lá as instituições deixaram de funcionar e lá começou um enfrentamento já com crescentes notícias de uso de armas. Essa é uma situação de pré-guerra civil na Venezuela. E os lados não dialogam de jeito nenhum, consideram o outro lado inimigo número 1 do povo e de todo o país. Resultado, vai ser um confronto aparentemente cada vez maior. O governo Maduro não dá mostra nem de dialogar e também no momento que uma oposição, se foi isso que aconteceu, joga granadas na Suprema Corte, nós estamos realmente em clima de guerra civil, né? Não estamos mais num choque de opiniões, não estamos mais no enfrentamento de ideologias políticas, mas já no enfrentamento armado, como já aconteceu na Venezuela no passado, já aconteceu na vizinha Colômbia e em vários outros países, né? Infelizmente, porque quem mais sofre com isso é a desorganização total da economia venezuelana, que, como sempre, não conseguiu superar a dependência do preço alto do petróleo, não conseguiu atravessar a crise econômica e ver o legado da estrutura de governo se esfacelar completamente. Professor, durante algum tempo era assunto corrente nos meios políticos o seguinte: olha, se a coisa continuar assim, e foi usado por várias tendências, né? O Brasil vai virar uma Venezuela. O senhor enxerga esse risco, professor? O risco existe para quase todos os países, né? O risco existe para qualquer país em que tenha tensão social, polarização política e instituições não tão sólidas. Isso já aconteceu na América Latina praticamente toda. Agora, no caso da Venezuela, existe um enfrentamento maior de um modelo que se recusou a sair do poder, ou se recusou a seguir a própria Constituição, que não previa tantas eleições e reeleições, e isto é um problema para o país. Mas na base de tudo isso está a economia. Se a Venezuela estivesse próspera, se a Venezuela estivesse conseguindo manter esse modelo, inclusive de distribuição de renda que iniciou este processo, talvez ela estivesse bem melhor. Mas, como se diria na campanha do Bill Clinton, é economia estúpida, não? É isso que está pegando. Assim como no Brasil, o debate ético só existe e está acirrado porque nós estamos falando de uma economia em frangalhos ainda. Mas o risco existe. O risco do Brasil tornar-se uma Venezuela existe, mas nós ainda não saímos do quadro institucional. Nós ainda temos um certo, não total e não permanente, mas um certo respeito às instituições, à Constituição, ainda temos instituições funcionando, os governos tentam, mas ainda temos uma imprensa livre, os governos tentam, mas ainda tem um judiciário autônomo com seus problemas, então ainda existe uma instituição ou instituições funcionando. Então, mas o risco existe, sem sombra de dúvida, o risco existe. Bastaria o crescimento econômico e praticamente toda essa polarização ia ser reduzida
quase imediatamente. Mas é uma pena, realmente. Na Venezuela é constrangedor ver a situação que chegou, inclusive da falta de coisas básicas, de penicilina para a população. Para tocar só num ponto absolutamente comum, né? Professor Karnal, é o Pedro Campos agora aqui, mudar de assunto com o senhor, falar sobre uma das principais notícias do país, que é essa suspensão na emissão de passaportes pela Polícia Federal. Passaporte é um documento, né? E sem nenhum aviso de uma hora para outra, assim, a Polícia Federal está querendo dar algum recado com isso? Eu não sei que isso já aconteceu no passado mais de uma vez, né? Agora, a minha dúvida é, nós pagamos e bem caro pelo passaporte. Nós pagamos muito caro. Como se alega falta de verba, ou falta de contingenciamento de verba, ou falta de material, se o passaporte não é gratuito, mas é emitido mediante uma taxa alta? Quer dizer, é ou falta de planejamento ou falta de orçamento. Se foi uma jogada política do setor de emissão de passaporte, é muito ruim chantagear o governo através da população. É muito ruim, é uma ética muito cedista, muito problemática. Eu não sei se foi isso. Mas a minha dúvida é como se pode alegar falta de recursos se em uma hora de funcionamento de passaporte, ou seja, emitir um número e um valor que paga o salário de quase todos os agentes que estão ali, são terceirizados. Quer dizer, existem agentes da polícia nas unidades, mas tem muitos agentes ali trabalhando que não são da Polícia Federal, tal como nos aeroportos, na área de alfândega. Nem todos são da Polícia Federal. Como é que você pode alegar falta de dinheiro para um produto pago e regiamente pago? Não sei os detalhes, ninguém sabe, mas se foi isso, é muito ruim usar essa chantagem contra a população. Tem gente que está viajando, não é para turista, tem gente que está viajando para tratamento médico. Tem gente que tem emprego, tem gente que tem bolsa no exterior, tem gente que precisa visitar parentes no exterior por algum motivo. É muito pesado um país anunciar que acaba de decretar o encarceramento da população que não tenha passaporte válido, que é isso que aconteceu, né? Ferindo o direito de ir e vir constitucional. Acaba de ser decretado que estamos presos na fronteira do Brasil. Não podemos ser, se nós não tivermos um passaporte válido, que não será emitido ou renovado. Isso é muito ruim mesmo. E simplesmente se anuncia que não tem e não tem previsão de ter. É um descompromisso com a população que é brutal. Eu queria muito saber o nome, quem foi o responsável por um erro tão primário, tão brutal. Seria como eu ir para um restaurante e o restaurante anunciar: infelizmente estamos sem verba para comida e não haverá refeições. É um absurdo, é uma falta de ordem, é uma vergonha para o país, uma coisa dessa. Verdade. Professor Karnal, volta sexta-feira com a gente aqui nos Bastidores do Poder. Obrigada, hein, professor? Uma boa noite. Eu que agradeço, uma boa noite para todos.